Shalom, meus queridos, boa tarde. Aqui é o profeta Márcio de São Paulo. Queria compartilhar uma palavra para você. Hoje, você que vai ouvir agora de manhã, bom dia. Você que vai ouvir à tarde, boa tarde. Você que vai ouvir à noite, boa noite. Eu queria compartilhar essa palavra com você que está em Marcos, capítulo 10, versículo 50 adiante, que diz assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. A Bíblia diz que, algumas tradições diz que ele recuperou a sua visão. Recuperar uma visão não é... Se a pessoa que recupera uma visão, era sinal de que ela não nasceu cego. Então Bartimeu, ele não nasceu cego, ele não era cego de nascença. Ele não nasceu um cego visual. Bartimeu era alguém que tinha visão. Bartimeu tinha um pai, mas Bartimeu não tinha um nome. O nome dele é Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu em aramaico. Então Bartimeu não tinha um nome, Bartimeu não tinha uma identidade. Será por que ele não tinha um nome e identidade? Porque Bartimeu, quando ele era criança, eles mataram o pai dele. O pai dele era um homem, segundo Flávio Josefo, Bartimeu, ele tinha um pai que ele era general da tropa de Israel. Ele se aposentou, depois se aposentou, abriu um grande comércio. Depois que ele abre o comércio, os romanos entraram, vieram da Palestina, confiscaram ele, cortaram a aposentadoria dele e também confiscaram os seus bens ali. E ele acabou perdendo tudo e por isso ele virou uma pessoa revoltosa, Alguém que era rebelde. E ele começou a se levantar contra os romanos, juntou com os homens rebeldes, começou a se levantar contra os romanos. E a Bíblia diz que então esse homem, por se levantar, por ser rebelde, os romanos caça ele, mata ele, crucifica ele de cabeça para baixo numa cruz, e ele acaba morrendo. E ali a maldição dos pais passava para os filhos. Então, para que os filhos não fossem rebeldes, os filhos que eram pequenos, crianças, os próprios romanos ali pegavam esses filhos, uns quebravam a perna, deixavam aleijado, outros arrancavam os olhos. No caso de Bartimeu, foi arrancada a visão de Bartimeu quando ele era criança, e colocaram um saquinho nas costas de Bartimeu, e Bartimeu ficou andando pela estrada, pela beira do caminho, sem direção. Querido, uma pessoa sem visão, ela não tem direção. É necessário que nós tenhamos uma visão espiritual daquilo que Deus tem para mim e para sua vida. É necessário que você tenha uma visão espiritual da sua identidade profética. É necessário que você tenha uma visão espiritual daquilo que Deus tem preparado para você. Lembra, Salmo 139 tem um livro profético escrito a seu respeito. Deus escreveu uma história para você. Deus não escreveu uma história de fracasso. Deus não escreveu uma história de derrota para você, nem para Bartimeu e nem para minha vida. Mas as situações da vida nos levam, muitas vezes, a fracassos. Mas nós precisamos nos levantar. E nós precisamos, como Bartimeu, perseverar no momento da frustração, das perdas, nos momentos difíceis, que não tem esperança, não tem fé. Nós precisamos perseverar em orar. Tem muitas pessoas que oram, meu milagre não aconteceu, mas então eu não vou mais orar, porque eu estou cansado, estou orando, nada estou vendo. Bartimeu, querido, começou a clamar quando Jesus passava por Jericó. E outra coisa, Jericó era uma cidade amaldiçoada por Deus. Então Bartimeu estava debaixo de uma maldição, Talvez você também está debaixo de uma maldição de palavras, E naquele tempo, foi Josué, foi levantado por Deus, que era um dos profetas maiores ali, depois de Moisés, e ele amaldiçoou a cidade. Então, para poder revogar, remover aquela palavra de maldição, tinha que ser uma pessoa que estava acima da autoridade de Josué. Engraçado que Jesus passa por Jericó. Então, quando Jesus passa por Jericó, Jesus ele tinha uma autoridade maior do que Josué. E ali as pessoas eram chamadas. A Bíblia diz que Deus mandou chamar Bartimeu. Então, as pessoas tinham que ser chamadas por Jesus. Jesus estava passando por Jericó, porque Jesus tinha um propósito, Jericó, para quebrar a maldição sobre a vida de pessoas que estavam ali debaixo. Assim é comigo, com a sua vida. Toda a palavra de maldição, todos os traumas, Jesus está quebrando, Jesus está destruindo, no nome de que ele é autoridade maior. Ele tem autoridade maior do que qualquer pessoa que liberou a palavra contra a sua vida, seja uma autoridade, seja quem for. Mas Jesus, ele tem algo específico para mim, para a sua vida. Bartimeu, ele clamou 3 vezes. O clamor dele, as pessoas repreendiam Bartimeu,
por ele ser cego, pobre, né, por ele ser uma pessoa que estava à beira do caminho, sem estrada, sem identidade, Bartimeu já estava cansado, mas ele não desistiu de clamar. Então, o primeiro ponto, você não pode olhar para a multidão, para as pessoas que criticam você, para as pessoas que não confiam em você, para as pessoas que não veem o futuro na sua vida. Segundo lugar, querido, você precisa continuar perseverando, clamando a Deus no seu milagre. Terceiro lugar, querido, você precisa ter uma visão, porque Deus, quando você clama, Deus vai te dar a visão. Então Bartimeu clamou, né? Talvez você perdeu a visão no meio do caminho, né? Nessa pandemia, antes você estava uma coisa, hoje você está outra, mas Deus vai dizer para você, continue clamando, porque Deus vai mandar te chamar. E quando Jesus te chama, Ele vai recuperar a sua visão espiritual. Deus vai recuperar o seu destino profético, aquilo que se perdeu na beira do caminho. Tem muitas coisas que nós nos perdemos no meio do caminho, né? A gente vê que Elias se perdeu depois de um grande, né, milagre que ele faz ali, né, sobre os 400 profetas de Baal, os outros 400 ali que ele destrói, fogo cai do céu, milagres acontecem, mas logo depois ele tem crise, ele se perde na sua identidade profética, ele se esconde. Jonas se perdeu na sua identidade profética também, fugiu do seu chamado porque havia perdido a visão. Muitas vezes o medo, a insegurança, né, o cenário que você está vivendo, porque o cenário que o Bartimeu estava vivendo era um cenário de escuridão, de trevas, ele não enxergava, ele não se via mais. Roubaram os seus sonhos, roubaram os seus projetos e roubaram a sua família, mas ele não deixou de clamar a Jesus. Jesus ia passar somente uma vez por Jericó. Quarto ponto que eu vejo aqui, querido, em Jericó, né, Jesus estava passando somente uma vez. Bartimeu aproveitou para clamar a Jesus. Se Bartimeu não clama a Jesus em Jericó, ele teria sido cego pelo resto da sua vida. Porque Jesus estava passando por Jericó, de Jericó ele estava indo direto para o Gólgota, ele seria morto e ressuscitado. Talvez Bartimeu nunca mais veria Jesus, mas ele teve a oportunidade de clamar. Deus está nos dando uma oportunidade, quando você está vivo, de clamar. Não deixe de clamar, o seu milagre vai acontecer. E Deus hoje está recuperando a nossa visão espiritual, a nossa visão profética, a nossa identidade profética. Deus não quer que você pare, Deus quer que você tenha fé com Bartimeu, que você persevere nesse tempo e que você continue em oração, mesmo que as coisas, o cenário não está muito favorável para você, né? Talvez o cenário você já não vê mais esperança, mas Deus quer que você continue tendo fé, porque é nos momentos mais difíceis da minha e da sua vida e do povo de Israel que os milagres aconteceu. E Deus vai fazer milagres através da sua fé, da sua perseverança. Deus vai trazer de volta essa identidade profética e você vai caminhar com Bartimeu. Quando ele recupera a visão, ele segue Jesus à beira do caminho. Então ele vai seguindo Jesus, ele se torna um grande evangelista. Deus ativou em Bartimeu o ministério profético dele, e Deus vai ativar na sua vida o seu ministério profético, o seu ministério pastoral. Seja mestre, seja apóstolo, seja intercessor, seja adorador, Deus está ativando na sua vida o seu ministério, porque Deus quer que nós continuamos e não paramos, porque o homem que foi criado para a eternidade. Então nós precisamos, né, dar continuidade a essa eternidade que Jesus plantou em nossos corações aqui na terra. Querido, seu propósito na terra é cumprir o propósito de Deus. Então cumpra o propósito de Deus, né? Se pode acontecer coisas na sua vida, né, que pode paralisar você, traumas, né? Pode ser depressão, outras coisas. Elias passou por isso, Jonas passou por isso, vai passar, né? Bartimeu foi roubado os seus sonhos, mas o próprio Jesus restituiu os sonhos de Bartimeu, a visão dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, te dê a paz e tenha misericórdia de ti. Profeta Márcio de São Paulo, você que vai ouvir no meu canal, curte aí, se inscreve em cima, coloca o sininho, todas as ministrações, você vai receber todas as ministrações. Você que vai ouvir no meu Facebook, meu perfil é Márcio Santos, a página também dentro dele é Márcio Santos. Curte, compartilha com alguém, evangeliza alguém. No meu Instagram, querido, é oficial_Márcio Santos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não deixe de evangelizar alguém, compartilhe essa ministração, seja um portador de boas novas na vida de outras pessoas. A mídia muitas vezes usa, né, as coisas para poder expor pessoas, expor o reino de Deus. Mas nós não, nós como cristão, com o caráter de Jesus, nós temos que portar as boas notícias, levar coisas boas. Então faça isso. Um abraço do profeta Márcio de São Paulo e até amanhã, se Deus quiser e permitir. Um grande abraço.